Cara, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, porque para mim é algo muito especial poder compartilhar a palavra de Deus, sempre, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. E eu coloquei essa canção porque nós vamos terminar a palavra nessa noite com essa canção também. Nós iniciamos com ela e vamos terminar com ela de forma mais espiritual no final, tá? Ok? O início foi para a gente descontrair, mas ela tem duas frases que para mim são muito marcantes. Queres meu coração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Gente, vamos lá. Pastor Beto aqui, como bom professor de literatura, letras, português, tudo que você imagina, já deu todos os significados da palavra. Mas eu só quero destacar alguns que para mim são bem importantes. Eu queria que você ficasse ligado aqui nessa noite comigo, tá, gente? É 9 horas da noite. E normalmente esse horário tem os caras mais velhos, não os adolescentes, não os que estão no início da juventude, mas os 25 para lá, começa já a dar uma quebra aí, né? Começa, o cara já quer dormir, o cara já quer estar em casa assistindo Netflix. Se alguém dormir na minha pregação, eu vou até você e vou te acordar. Eu tenho um olho de Tandera. Tem pessoas que não sabem o que é isso. Quem sabe quem é a Tandera? Quem assistiu Thundercat? Aí, ó, tem velhos aqui igual eu. Essência significa característica essencial. Vou só destacar algumas palavras porque eu vou usar elas na minha pregação. O mais central, o mais importante, a mais importante característica de um ser, uma ideia central, um argumento principal. Quando eu vi o significado dessa palavra, várias perguntas começaram a surgir no meu coração. Vários questionamentos, uma tempestade de perguntas, de questionamentos começaram a surgir na minha mente. Eu comecei a viajar, eu comecei a pensar, qual é a minha essência? Quem é a minha essência? Onde está a essência? Qual é o meu argumento principal? Qual a minha ideia central? Comecei a fazer essas perguntas para mim mesmo. E eu comecei a orar, eu comecei a falar com Deus, e Deus começou a desenhar no meu coração a estrada dessa palavra. E nessa noite eu quero caminhar com você por uma estrada, por uma jornada que é simples e profunda ao mesmo tempo. O que eu vou te falar nessa noite aqui é simples, mas também profundo, porque Deus é simples, mas Deus também é profundo. Ele é simples porque basta uma palavra, basta você abrir tua boca e receber Ele no teu coração, e Ele passa a habitar dentro de você. Isso é simples. Mas Ele é profundo porque Ele traz à existência as coisas que não existem. Ele é profundo porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que pode habitar dentro do homem e fazer com que aquilo que não exista passe a existir. Você serve a esse Deus, o teu Abba Pai, o seu Pai querido, que é dono de todo poder, que é dono de toda autoridade no céu e debaixo do céu. É este Deus que você serve, um Deus que é simples. Basta recebê-lo, mas profundo, porque Ele pega as tuas debilidades, Ele faz com que as coisas impossíveis do nosso ser, a nossa ignorância, se transforme em algo produtivo, seja destruído para que Ele faça algo produtivo dentro de nós. Ele traz à existência as coisas que não existem. Amém? Então abre a tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Eu orei a Deus e pedi para que o Beto não falasse tanto desse texto, ele usou esse texto. Eu até mandei no nosso grupo pessoal ali, eu falei, eu vou pegar o Beto depois. O Beto picareta está usando meus textos na abertura, mas glória a Deus, porque ele falou tão pouco. E vai dar para eu pregar essa noite para vocês, amém? Amém? Você pode dar um amém amém, gente? Obrigado, glória a Deus. Isso aquece meu coração, me deixa mais animado para pregar. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Eu creio que esse texto responde a todas as perguntas que eu fiz ali em cima. Eu creio que nesse texto a gente encontra as respostas sobre a nossa essência em Deus, ao meditar. A gente vai falar mais sobre ele, mas eu creio que esse texto, então Deus formou o homem, nesse texto a gente encontra todas as respostas para as perguntas que eu fiz ali em cima. Eu acredito que a gente encontra ao meditar nesse texto a nossa característica essencial. A gente encontra qual é a nossa ideia central, porque essência é uma ideia central, essência é uma ideia principal, essência é aquilo que forma o homem. Diga assim comigo: o Senhor, Deus, formou o homem
do pó. O Senhor, Deus, formou o homem do pó. Eu creio que a essência de Deus, a essência do homem está em ser tocado por Deus, porque Deus nos formou. Se você for para os primeiros capítulos de Gênesis, Gênesis capítulo 1, a gente falou do capítulo 2, você vai encontrar ali Deus criando todas as coisas. Ele faz todas as coisas. E você vai encontrar algumas palavras que o texto que aparece no primeiro capítulo, durante a criação, de como Deus cria. Ele usa... são usadas algumas palavras. Deus disse, cria, faz. Quando você vai estudar o primeiro capítulo, para tudo que Deus faz, Ele usa essas palavras: cria, faz, ou Ele diz. É a forma como Deus vai fazendo as coisas. Ele cria, faz e Ele diz. No primeiro capítulo, versículo 26 também de Gênesis, você vai encontrar que Deus cria o homem. Ele cria, essa palavra que é usada. Mas no capítulo 2, versículo 7, Deus é mais específico, ou melhor, a Bíblia é mais específica para falar a respeito da criação do homem. No primeiro capítulo você encontra as palavras cria, faz e disse mais de 15 vezes. E no segundo capítulo a Bíblia começa a falar de forma mais íntima sobre a criação do homem. E que você vai lá para o segundo capítulo, que a gente acabou de ler. A Bíblia não fala só que Deus cria. A Bíblia fala, Deus formou o homem do pó e soprou sobre ele. Gênesis 1:26 fala que Deus cria. Gênesis 2:7 fala que Deus formou o homem. Fala assim comigo, formou. Essa palavra formou é muito forte, ela é muito, muito especial. Eu não sei falar hebraico, eu não sei falar aramaico, eu não sei falar grego, mas eu peguei no hebraico o significado dessa palavra e eu vou ler ela de forma abrasileirada, ok? Eu não sei se a pronúncia correta é assim, se o som dessa palavra é assim, mas eu vou me arriscar a dizer. A palavra é Yatsar, Y-A-T-S-A-R, Yatsar. Fala comigo aí, Yatsar. Se eu falei errado, depois o professor de hebraico, por favor, venha no final do culto e me ensine corretamente. Mas essa palavra, ela significa assim, ato de espremer, numa forma, moldar, dar forma, pré-ordenar. Esse verbo é diferente das palavras usadas no capítulo 1, cria e faz. No capítulo 1, a Bíblia fala cria e faz, mas no capítulo 2, versículo 7, a Bíblia fala forma. E essa palavra é diferente dos verbos usados no primeiro capítulo. Porque essa palavra tem uma relação, ela é usada para descrever a atividade de um oleiro. A atividade de um homem que trabalha na olaria. Um oleiro, diga comigo, oleiro. Todos sabem o que é um oleiro? Sabe? Perfeito? Eu não trouxe a foto ali, me perdoe, tá? Na Bíblia, essa palavra, yatsar, é usada para descrever a função de um oleiro. Um oleiro trabalha com barro, eu trouxe aqui uma argila. Os caras falaram que na outra pregação eu usei a moeba do Geração e hoje eu estou usando uma argila. O oleiro pega o barro, assim como essa argila. Eu queria trazer um oleiro, eu até procurei uma olaria em Londrina, mas eu não encontrei aquele tiozinho que fica sentado, pisando no negócio, vai rodando aquele bagulho e ele vai moldando o vaso. E outras coisas que eles vai fazendo com o barro. Como a Bíblia fala que Deus formou o homem, no capítulo 2, versículo 7. Quando Deus fala que Deus formou o homem, nada mais, nada menos, Deus está falando que Deus tocou o homem. Deus foi como um oleiro sobre o barro. Ele toca a vida do homem. Sabe, isso é muito forte, isso é muito forte. Nós vamos passear, nós vamos numa jornada tratando sobre isso. Tem alguns textos na Bíblia que falam que usam essa mesma palavra, oleiro, yatsar. Que usam essa mesma palavra que o versículo 7 do capítulo 2 diz. Em Isaías 29:16, você não precisa abrir, não sei se vai dar tempo para projetar ali, fala assim: vocês viram as coisas de cabeça para baixo, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto, o barro formado, pode dizer àquele que formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer dizer do oleiro, ele nada sabe? Em Jeremias 18, Jeremias desce à casa do oleiro, e Jeremias 18, versículo 6 fala: a comunidade de Israel, será que, ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir como vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês
nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Jeremias está ali, Deus o leva à casa, a um oleiro, a casa de um oleiro, e começa a falar com ele. E Deus fala para ele, começa a usar a boca dele. E ele começa a profetizar, ele fala, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Eu que toco vocês, eu que formo vocês como oleiro. Em Salmos 33, versículo 13, 14 e 15, diz assim: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. É Ele quem forma, é Ele que é Atzar, é Ele que age como oleiro, forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Todos esses textos que eu acabei de ler, juntamente com o capítulo 2, versículo 7, são textos que usam a mesma palavra, oleiro. Oleiro, a função de um oleiro, o trabalho de um oleiro. É lindo ver como Deus se envolve na criação da humanidade. É lindo ver como Deus intimamente toca o homem. De toda a criação que Ele faz, de todas as criações, a que Ele se envolve de forma mais pessoal, é a humanidade. Daí você vai falar, mas Ele formou os animais do pó da terra. Sim, ok. E lá você vai encontrar a palavra que eu mencionei aqui. Mas é somente o homem que a Bíblia fala, que é a imagem e semelhança dele. Deus, Ele se envolve pessoalmente, as suas mãos tocam o homem na criação, na formação do homem. Como oleiro molda o barro, Deus nos molda através do seu toque. Diga assim comigo, como oleiro molda o barro, Deus nos molda através do seu toque. O seu toque nos constrói. O seu toque nos define, o seu toque nos apronta para a vida. Antes que Deus sopre o fôlego de vida no homem, Ele toca o homem, Ele forma o homem. Como um oleiro, Ele começa a imprimir na vida desse homem as características dele. O toque pessoal de Deus, o agir íntimo de Deus, começa a produzir marcas de Deus na vida do homem. Essa palavra formar também tem um outro sentido, eu não quero abrir tanto para não ficar tantos significados na cabeça de vocês, mas também de pré-ordenar. Então quando Deus está tocando o homem ali como oleiro, Ele está pré-ordenando as coisas, Ele está preparando as coisas para que Ele sopre o fôlego de vida, Ele está imprimindo a natureza dEle no coração do homem. Eu creio que Deus pega ali o barro, o pó, e Ele começa a moldar e falar, eu coloco um pouco da minha santidade, eu coloco um pouco da minha pureza, eu coloco um pouco do meu poder, da minha autoridade, eu coloco sobre ele agora tudo que sou, eu coloco sobre ele o poder de trazer vida às coisas, de subjugar, e vocês vão ver isso. Eu vou provar isso na Bíblia, não sou eu que estou inventando isso agora. Se você volta lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o Beto citou esse texto aqui, o pastor Beto. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ali a Bíblia não é tão específica a respeito da criação, mas fala o que Deus imprime no homem, na criação. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. No versículo 27 fala então, Deus cria o homem. No versículo 27, Deus cria o homem. E no versículo 28, que é muito forte, eu já tenho compartilhado esse texto com jovens, a Bíblia diz assim: Deus abençoou o homem. Ele disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, e a continuidade do versículo fala, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem. Essa palavra domine também significa governar, subjugar todas as coisas. Deus está formando o homem, está preordenando as coisas sobre a vida dele, está tocando o homem de forma pessoal. Ele está nos formando a sua imagem e semelhança. Ele não está só produzindo algo estético, Ele não está só produzindo algo que é corpo, que é matéria, Ele está produzindo algo que é muito além do que matéria, do que estética, do que beleza. Ele está produzindo algo poderoso nas mãos dEle. O toque de Deus imprime em nós a natureza dEle.
Você precisa saber disso, porque ao saber disso, você se enche de autoridade, você se enche de poder, você caminha com a cabeça erguida, sabendo que você foi formado por um oleiro que é criador dos céus, da terra, o criador do universo, aquele que não está limitado aos poderes dessa terra, cara. E quando Ele te toca, Ele reparte a essência dEle ao seu coração. Ele reparte a ideia central dele ao seu coração. Ele reparte tudo que ele é, tudo que ele tem ao seu coração. Ele toca o homem e fala, sou eu que domino, sou eu que subjugo as coisas, mas eu vou repartir isso ao homem, porque eu quero que ele seja a minha imagem e semelhança na terra. Eu não quero que ele seja um covarde, eu não quero que ele ande de cabeça baixa, eu não quero que ele seja oprimido por nada. Eu dou a ele poder e autoridade, eu dou a ele domínio. Se isso não te empolga, meu irmão, se isso não te faz sair deste lugar aqui hoje, entendendo quem você é nele, eu não sei mais o que precisa. Amém? Amém. Eu quero você empolgado nessa noite com essa pregação, cara. Eu não estou pregando para você, cara, eu não estou pregando, eu estou falando de algo que Deus está enchendo o meu coração nessa noite, nesses dias. Sabe, eu vim nesse lugar falar, Jesus, eu quero pregar olhando para os teus olhos nessa noite, Jesus. Eu não estou aqui para esperar reconhecimento, Jesus. Eu estou falando algo bem abrindo, rasgando meu coração. Deus quer te tocar nessa noite, cara. Deus quer te tocar intimamente. É essa mensagem que eu quero trazer para você nessa noite, a mensagem da parte de Deus. Ele está aqui, Ele quer te formar. Amém? Aleluia. Quando Ele nos toca, nós somos cheios desse poder e autoridade, porque Ele reparte isso ao nos tocar. E o seu toque nos enche de autoridade. Ele fez isso com Jeremias. Abre tua Bíblia em Jeremias capítulo 1, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 10. Deixa eu pôr aqui, senão a pastora Márcia vai me... vou sujar aqui o negócio. Jeremias capítulo 1, versículo 5 ao 10. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei. Versículo 6. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não me diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Versículo 8. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, versículo 10, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Talvez você esteja aqui nessa noite, como Jeremias. Talvez o seu coração esteja aqui nessa noite, como o coração de Jeremias. Como no versículo 6. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Senhor, eu não sei falar, porque eu sou tão inexperiente. Senhor, eu não sei falar, porque eu não tenho conhecimento da Bíblia. Senhor, eu não sei falar, porque eu sou feio, eu sou inadequado. Senhor, eu não posso fazer as coisas para Ti, porque eu estou sujo, eu estou imundo, o pecado está me oprimindo. Senhor, eu não posso agir a partir do Seu modelo, a partir de quem Tu és, porque eu estou com as minhas mãos cheias de pecado. Sujeira nas minhas mãos. Senhor, eu não posso fazer aquilo que o Senhor tem para mim, eu não posso dizer as Tuas palavras, porque o meu coração, porque eu sou inadequado, eu sou fraco. E está aqui falando no palco hoje, está aqui falando nesse altar, um cara que há alguns anos atrás, poucos anos, vou falar, eu sou novo, gente. Há alguns anos que eu não vou falar, precisam saber a minha idade, mas quando eu tinha 12 anos de idade, eu já falei isso para os jovens, vou repetir isso até enquanto eu estiver pregando, vou repetir essas histórias. Mas está aqui em cima um jovem, que assim como Jeremias um dia falou para Deus, eu não sei como falar, Jesus. Um cara que estava lá na rua Itapecuru, lá naquela igreja,
onde os nossos pastores, que até o pastor Samuel e a pastora Ali lançaram um livro. Vou fazer aqui um jabazinho para eles. Você tem que comprar aquele livro, conta a história da vida deles, é tremendo. A gente tem que disponibilizar isso aqui também, pôr de alguma forma aqui, porque isso é honra, isso é legado, a gente precisa levar isso para onde a gente for. Eu estava naquela igreja sentado no canto, eu já contei isso para os jovens, mas eu sei que tem jovens que precisam ouvir isso aqui nessa noite, porque Deus me lembrou dessa história, acabei de anotar agora há pouco. Eu estava sentado falando: Senhor, eu não posso. Senhor, eu sou magrelo demais, eu sou tímido, eu sou tão magro e tão tímido que quando eu me escondo atrás da perna do meu pai, ninguém me vê, cara. Ninguém me via. Eu era muito tímido, eu era fraco, eu estava ali falando: Senhor. E naquela noite, na igreja quase que vazia, eu não me esqueço dessa imagem, eu não me esqueço desse dia. Ele marcou, foi um memorial na minha vida. Cara, se ligue a memoriais, se ligue a marcas, a toques de Deus que Ele vai fazer no seu coração, cara. Não perca esses toques. A gente vive de eventos, a gente esquece do que Deus diz para nós. E Deus às vezes já disse, você podia estar mergulhando, vivendo o que Ele disse, mas você se esqueceu, você deixou que os seus olhos olhassem para outras coisas. E eu me lembro como se fosse hoje, um cara tocando nas minhas costas e falando: Deus me disse para eu te dizer uma palavra. Eu ali com os meus 12 ou 14 anos, não vou lembrar agora, parei, olhei e falei: como assim? Alguém me chegou aqui. Deus falou para mim que Ele está te fazendo um rei nessa geração. Eu vi Deus colocando uma espada nas tuas mãos, e Deus falando que você vai ser usado para proclamar a palavra de Deus. Ele vai te levantar como um rei nessa geração. Naquele momento, o que existia ali era meio quilo de carne num banco, numa cadeira de uma igreja, cheio, mais osso do que carne, e ainda hoje persiste um pouco isso. E ali aquele cara estava ali sentado, aquele cara magro, inadequado, que se achava feio, e ele recebe uma palavra daquela, e eu falo: o que eu vou fazer com isso? Mas naquele dia Deus me tocou, cara, e eu não esqueci do toque dele, eu não esqueci da marca dele. Ele me tocou, e quando Ele toca é tão forte, cara. Marcas profundas são feitas no nosso coração. Deus estava falando ali: eu estou formando esse cara, ele vai ser um vaso, ele é um vaso, eu dou poder e autoridade para ele. Ele estava falando para um cara, para um adolescente magricelo, que aquele adolescente magricelo seria um rei naquela geração. Naturalmente não tinha nada para que eu olhasse e falasse: poxa, isso não existia perspectiva para isso, mas eu me agarrei à palavra de Deus. Quando Deus te toca, fala assim comigo: quando Deus toca alguém, algo acontece no interior do seu coração. A essência de Deus envolve essa pessoa. Quando toda vez que Deus nos toca, é como se Deus estivesse revivendo Gênesis capítulo 2, versículo 7. Toda vez que Deus vem e te toca num culto, é como se Ele estivesse revivendo Gênesis capítulo 2, versículo 27. É como se Ele estivesse te formando como um oleiro. E aí o versículo 9 fala: o Senhor estendeu a mão e Ele me tocou. E a minha boca, Ele tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Versículo 9: o Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Agora eu assumo o controle da tua vida, Jeremias. Agora eu assumo o controle da tua vida, Jeremias. É interessante que essa palavra tocou aqui. Se você vai estudar ela mais profundo, o significado no original, no hebraico, se você vê os diversos significados dela, tem um significado que me chamou muita atenção. Que essa palavra tocou também significa ser derrotado. Ser derrotado. Além da palavra tocou, significa bater ou esbarrar, dentre muitos significados, um que me chamou a atenção é ser derrotado. Perder. Então, se a gente trocasse aqui a palavra, no versículo 9, é como se a gente estivesse dizendo sobre Jeremias: o Senhor estendeu a mão
e fez com que Jeremias se perdesse, que Jeremias saísse de cena, e disse-me: agora eu falo, Jeremias, agora eu que vou agir, porque você saiu de cena, você perdeu para o meu amor, você perdeu para mim a presença, você deixou a sua glória de lado, você deixou o seu orgulho de lado, e eu agora vou agir. Sabe, nesse momento, Jeremias não estava na mesma condição de Adão, quando ele foi formado por Deus. Aqui, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, não havia o jugo do pecado. O homem estava vivendo plenamente a comunhão com Deus. O homem estava vivendo a essência de Deus de forma pura e poderosa. Mas aqui em Jeremias capítulo 1, versículo 9, Jeremias já vivia sobre a opressão do pecado, sobre o jugo do pecado. Havia uma luta dentro no coração deste homem, porque ele estava vivendo sobre o jugo do pecado, como o pastor Beto falou aqui agora há pouco. Ele caminhava e lutava, uma guerra, a carne lutando contra o espírito e o espírito lutando contra a carne. Por isso, quando a gente pensa nessa perspectiva de carne, de pecado, diferente lá de Adão, essa palavra ser derrotado faz muito mais sentido. Porque para que Jeremias fosse usado, para que Deus pudesse usar a boca de Jeremias, Jeremias precisava sair de cena, Jeremias precisava perder, e Cristo, Deus, o Todo-Poderoso, nesse momento, tinha que assumir o controle. Você sabe que a palavra perder significa, vou pegar aqui, deixar de possuir algo, deixar o controle das coisas. Deus toca Jeremias, e nesse contexto, essa palavra tem a ver com perder, ser derrotado. E é como se Jeremias saísse de cena, para que o próprio Deus pudesse entrar em cena, para que Jeremias vivesse a essência mais pura e profunda do próprio Deus, como em Gênesis capítulo 2, versículo 7. O toque de Deus faz com que percamos e Ele vença, estabeleça a sua vontade em nós. Eu vou te falar algo chocante nessa noite, mas dentro de um contexto que eu já preguei agora. Eu creio que Deus quer fazer de você um perdedor, cara. Um jovem perdedor. Um jovem que seja derrotado por Deus. Porque ao ser derrotado, você está saindo de cena. Você está deixando que Ele assuma o posto. João 3,20 diz assim: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Gálatas 2,20 fala: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu vou perder para o teu amor. Bem melhor, Paulinho. Eu vou deixar tua glória reinar. Eu vou perder para o teu. Você é melhor, cara. Amor. Meu amigo. Eu vou deixar tua glória reinar. A gente tem cantado isso. Você entende a profundidade disso? Quando você perde, quando você entrega o controle da tua vida nas mãos de Deus, Ele vem. Ele vem com poder, Ele vem com autoridade sobre a tua vida, Ele te enche com a essência dEle, cara. Olha só o que o versículo 10 de Jeremias diz, capítulo 1, versículo 10. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Galera, agora diz para mim, responde para mim aí, quem faz todas essas coisas? Quem tem autoridade sobre todas as nações? Quem arranca, quem despedaça, quem arruina, quem destrói, quem edifica, quem planta todas as coisas? Quem, gente? Quem? É Deus. Mas quando Ele nos toca, Ele reparte a sua essência, o seu governo, a sua autoridade. Ele nos toca. Ele, como oleiro, começa a colocar
Está autoridade para você, está poder, você está aqui, você vai plantar, você vai fazer, você vai agir. Eu te dou autoridade. Amém, gente? Repete uma frase aqui que eu escrevi. Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres que são mais do que vencedores, porque antes perderam, pois se permitiram ser tocados por Deus. Não precisa repetir, eu vou ler novamente para você. Deus quer levantar uma geração de homens que são mais do que vencedores, porque antes perderam, porque se permitiram ser tocados por Deus. Eu queria que todos os homens ficassem de pé. Você que é homem. Homem. A gente está indo para a reta final aqui já da mensagem. Quando eu preparava essa pregação, Deus falava comigo. Pode fazer o seguinte, só os homens solteiros. Vou pedir para os casados sentarem. Eu quero dar uma palavra específica para os homens solteiros. Que os casados já estão um passo à frente. Depois daqui eu vou para minha esposa, para minha casa. Aleluia, porque não há melhor lugar que eu quero estar. Depois da presença de Deus. Cara, quando eu preparava essa pregação, Deus falava muito forte ao meu coração sobre os homens e os homens solteiros. Cara, Deus quer te fazer um perdedor. Sabe por quê? Ele quer fazer de você um cara que saia de cena. Um cara que lance o domínio, o controle da sua vida nas mãos dele. Ele quer crescer no teu coração. E quando eu escrevi algumas coisas, um homem que não resiste ao toque de Deus. Eu via quando eu preparava essa palavra, jovens dizendo, eu já tentei tantas coisas, Deus. Eu já tentei diversas formas vencer esse pecado, ou ser mais poderoso no teu reino, ou ser mais importante. Eu vi tantos homens correndo atrás do vento, cara, literalmente atrás do vento. Porque até agora, até esse momento, você estava andando na sua força talvez. Mas Deus te formou para que você haja e viva a partir do modelo dele, cara. Deus quer te fazer um homem mais do que vencedor, porque antes você perde para Ele no seu quarto, porque antes você entrega o domínio, o controle dele dentro do teu quarto, com a porta fechada, dentro da sala da oração. Muitos jovens têm chegado aqui e falado para mim, pastor, homens, e têm falado, eu não consigo vencer, eu não consigo ser santo, eu não consigo ser puro, eu vivo caindo na mesma coisa. Porque o teu foco está nisso. Está no erro, está no pecado, não está no seu Criador, que pode liberar o poder e a autoridade sobre a tua vida, cara. E o poder e a autoridade, homens de Deus, não é liberado em eventos, em domingos, em quartas-feiras. O poder de Deus é liberado na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Toda vez que os teus olhos, homens de Deus, estão voltados para os olhos do teu Criador, você é moldado por Ele, e Ele te molda todos os dias. Pode parecer forte essa palavra perder, mas Deus quer que você todos os dias perca para Ele, entregue teus desejos carnais, sabe? Deus, está tão duro, está tão difícil, mas Deus, eu perco isso para Ti. Eu perco isso para Ti. Deus, está tão difícil. Abrir mão de coisas do meu tempo é tão precioso. Para que orar, para que ler a Bíblia? Mas Deus, eu entrego o meu tempo a Ti. Eu entrego os meus recursos a Ti, cara. Eu entrego a minha vida a Ti. Deus, está tão difícil me guardar sexualmente falando. Mas eu entrego isso a Ti, Deus. E quando você entrega isso, Deus te enche, te toca e te enche com a natureza dEle.
Ele te enche com poder, Ele te enche com santidade, Ele te enche com decência, Ele te enche com domínio, com o domínio dEle. Ele te dá poder para dominar as coisas, debaixo do controle dEle. Amém? Eu acredito em vocês, eu sei que Deus tem um futuro poderoso para vocês, homens de Deus. Vamos aplaudir esses homens lindos aí. A essência de Deus sobre nós foi liberada na criação. Ele nos formou e nos tocou como oleiro. Esse toque libera sobre nós o poder de Deus. Para que Deus nos toque, precisamos perder. E eu quero encerrar a palavra hoje com o último ponto. Eu não coloquei meus pontos no telão, me perdoe. Beto, pastora Mônica, que está assistindo agora, pode me corrigir depois, hermenêutica, homilética, os professores aí me perdoem, mas são esses. A essência de Deus sobre nós foi liberada na criação, Ele nos formou, nos tocou como oleiro. Esse toque libera sobre nós o poder de Deus. Para que Deus nos toque, nós precisamos perder, a gente precisa sair de cena, a gente precisa quebrar o nosso coração. Sabe, essa palavra perder é muito difícil para os homens, principalmente para os homens. É muito complicado perder, principalmente no futebol, no trânsito. É difícil perder no futebol, eu sei que é isso, já faz alguns anos. Eu torço para o São Paulo. Eu tenho vivido mais do que nunca esse sentimento no meu coração. E o pastor William está ali para confirmar isso. Nós estávamos no Morumbi quando vimos o nosso time perder 3-1, 60 mil pessoas chorando e brigando entre si. Isso é a coisa mais idiota que eu já vi na minha vida. A torcida brigando porque perdeu. Já tinha perdido, já estava tudo ferrado, e eles começaram a brigar entre eles. Mas o problema, esse sentimento de não querer perder, ele não é ruim, isso é saudável. Mas o problema é quando a gente transmite isso para a nossa relação com Deus. Quando a gente não deixa com que o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, quando a gente deixa que o nosso orgulho, o nosso egocentrismo domine o nosso coração. Não abrimos, não confessamos os nossos pecados. Nos apegamos às coisas, a coisas que a traça e a ferrugem vão correr. E não deixamos que o nosso orgulho faça com que a gente perca diante do autor e consumidor a nossa fé, aquele que é o Todo-Poderoso. Consumador, perdão, falei errado. Consumidor é quem compra, né? O consumidor. Consumador. E eu queria pedir para o Tiaguinho subir aqui. Porque eu quero tratar do último ponto e orar com vocês, que é o toque de Deus nos purifica e nos qualifica. Quando Deus nos toca, Ele nos purifica e Ele nos qualifica. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 9, eu vou ler até o 8, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me, eis-me aqui, envia-me. O Senhor quer te tocar nessa noite, cara.
O Senhor quer te tocar nessa noite. Assim como o oleiro toca o barro, você é barro nas mãos dele. Que o toque dele te purifica, te qualifica. O toque dele derrota a sua imoralidade pelo quebrantamento. O toque dele derrota a sua imoralidade pelo quebrantamento. Em cada palavra de Isaías nesse texto, a gente enxerga um coração quebrantado. O versículo 5 fala: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O Senhor, o toque do Senhor te alcança em qualquer lugar, em todos os lugares. Eu falei aqui hoje no começo, que esse sistema do mundo tem tentado nos oprimir, tem tentado nos acuar. Já não se pode falar mais algumas coisas. Uma pesquisa saiu agora que 50% dos jovens acham errado evangelizar. Eu queria encontrar esse 50% e dar uma gargalhada grande na cara deles. A maior piada que eu ouvi na minha vida. Eu ia rir tanto, até fazer xixi na calça na frente deles. Que palhaçada. Como que eu posso não dizer daquilo que eu tenho visto e ouvido? O toque de Deus não está limitado a um sistema mundano. O inimigo não pode te barrar. O inimigo não pode impedir o agir de Deus na sua vida. Sabe por quê? Quando você se coloca nas mãos dele como barro, com um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. Ele vem sobre você. Ele vem restaurar as coisas de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ele vem trazendo poder e autoridade sobre a tua vida. Ele te purifica de todo o pecado. O menor problema hoje na tua vida, eu não quero diminuir o pecado, diminuir os erros, é o pecado, porque Cristo já levou ele na cruz do Calvário. A maior decisão que você precisa tomar nessa noite, essa é a mais difícil, é se colocar como barro na mão do oleiro. É se deixar ser tocado por Ele, porque Ele está aqui, e Ele vem, e Ele nos toca, Ele anseia nos tocar, Ele anseia pôr as mãos em nós, mesmo que Ele se suje, mesmo que Ele toque esse barro, se aqui houver um coração quebrantado, contrito, arrependido, Ele virá, Ele vem. E eu queria que você ficasse em pé comigo. Quando Ele te toca, Ele não só te purifica, cara, mas Ele te faz um profeta às nações, cara. Ele te envia. Olha só o que o texto diz em Isaías. A gente está lendo Isaías capítulo 6, versículo 7. Ele veio com a brasa, versículo 6 fala: e Ele tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida, o seu pecado foi perdoado. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Quando Deus te toca, a tua vergonha é lançada fora, o teu erro é perdoado, o poder de Deus te enche. Quando Ele te enche, a reação natural sua será falar: eis-me aqui. Você passa a não ser mais um problema, agora você é uma solução, porque Deus te tocou. Ele te tocou. Ele te tocou. O Criador de todas as coisas te tocou. O Alfa, o Ômega, o princípio, o meio, o fim, Ele te tocou. E quando Ele te toca, tudo se esvai. Os medos se vão. A incapacidade se vai. Quando Ele te toca, Ele começa a construir uma jornada e uma história na sua vida que faz com que um magricelo de 1,94 m, depois de vários anos, possa subir aqui e pregar para mais de 1000 pessoas. Não porque eu sou alguém, mas porque Ele me tocou.
E eu decidi sair de cena, eu decidi perder por seu amor e dizer: ah, Deus, vem, eu quero viver para ti, embora eu erre, embora eu peque, eu sei que sempre serei tocado na tua presença quando meu coração se quebrar. Sabe, gente, tem muita gente nesse salão aqui, teria muitos motivos para não permitir que Deus os tocasse. Tem muita gente nesse salão aqui e teria muitos motivos para dizer: Deus, eu não quero que você me toque, você não existe, você é mau. Olha tudo que está acontecendo na minha vida. Tem muita gente nesse salão aqui que teria muitos motivos. Cara, como que é o nome daquela jovem que teve câncer? Érica. A Érica está aí? Cadê a Érica? Cadê você, Érica? Levanta tuas mãos, aonde? Érica, vem para a luz. A Bíblia fala que é melhor sentar no fundo mesmo, porque daí se te convidarem para frente é mais honroso. Foi isso que você fez, você sentou no fundo, mas você é uma mulher digna de sentar aqui na frente. É ou não é, Aaron? A Érica teve câncer. A Érica fez quimioterapia. Quanto tempo, Érica? 8 meses. 8 meses indo ao hospital. Quantos anos você tem, Érica? Na época você tinha 29. Uma jovem, podendo viver de forma intensa sua vida na presença de Deus. Podendo fazer tantas coisas que um jovem de 28, 29 anos pode fazer. Mas de repente aparece um câncer. E ela teria vários motivos para falar para Deus: eu não quero ser tocado por ti, Deus. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Mas eu quero te falar, não foi essa a reação da Érica. Ela se permitiu ser tocado por Deus. E esse Deus, mesmo no meio do caos, quando Ele te toca, mesmo que o mundo caia ao teu redor, você consegue descansar nos braços dEle, porque Ele te enche de poder, de autoridade, de força, aonde não há força. Porque o poder de Deus não está limitado a essa terra, a essa era, a esse corpo, a esses anos, poucos anos que vamos passar aqui nesse mundinho. O poder de Deus transcende a autoridade dessa terra. Por isso, quando a Érica permitiu que Deus a tocasse, esse poder encheu ela, esse poder tocou a vida dela, e as respostas, os questionamentos, melhor dizendo, foram todos destruídos pelo poder e a autoridade daquele que é consolador. E passaram-se 8 meses. Uma semana depois que a Érica, acho que terminou o tratamento, nós tivemos ano passado aqui, enquanto espero. Ela teria muitos motivos para não estar aqui. Foi sexta e sábado. Sexta noite, 2 sessões, igual hoje. Tem gente que talvez está dormindo, acorda aí, irmão. Me perdoa pelos meus gritos, eu sou assim mesmo. Quando estou aqui embaixo mais tranquilo. Sábado o dia todo. A Érica estava com o lenço na cabeça. Podia falar: eu não estou lá, não estou bem, olha aqui. Recebendo o toque de Deus. Cadê a Jéssica? Eu sei que você me dá mais um tempo aí, Pedro. Você me dá, Beto? Jéssica. A Jéssica teria muitos motivos para dizer para Deus: eu não quero ser tocado por ti. Talvez. Eu estou falando porque ela me permitiu, eu sei que a Érica me permitiria falar. Eu já falei desse testemunho dela. Conversei com a Jéssica. Ela perdeu a irmã dela tragicamente. Faz quantos dias, Jéssica? 20 dias. Eu não vou falar o que aconteceu, porque foi um acidente, algo terrível, gente. Uma jovem, quantos anos sua irmã tinha, Jéssica? 15 anos. E ela foi ao velório da sua irmã. A Jéssica teria muitos motivos para dizer: Deus, não me toque. Eu não quero a sua essência. Por que o Senhor permitiu que a minha irmã de 15 anos morresse? Mas não foi isso que ela fez. Ela decidiu ser tocada por Deus. Está fazendo inters.
é uma das nossas alunas. Todos os dias, de segunda a quinta-feira, ela está buscando a essência e ser tocada por Deus. Não tem espaço para depressão, não tem espaço para tristeza, porque Deus a tocou, Deus a encheu de alegria, Deus consolou o seu choro, Deus chorou com ela talvez, Deus falou, eu te amo, eu estou com você, porque ela não deu espaço para que outros sentimentos ocupassem o coração, ela não permitiu que outros homens tocassem ela, porque talvez tem jovens que estão aqui, que não têm permitido o toque de Deus e têm sido tocadas por outros homens que têm te abusado. Somente Deus, somente a essência dele pode suprir as carências do teu coração. Quando a música esmurece, o resto desaparece, simplesmente a te mexer. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Você vai cantar mais forte o início, quando a música esmurece. Levanta tuas mãos lá pro alto e canta isso. Deus vai te tocar nessa noite. Deus está tocando jovens nessa noite. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção, solte tua voz. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não. Deus está passando os corredores te tocando agora. Ele está aqui, Ele está tocando mulheres, Ele está tocando homens, do que os olhos podem. Ele está removendo a tua culpa, Ele te perdoa, Ele te qualifica. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Por que eu estou terminando como eu comecei? Porque Jesus tem que ser a nossa essência. Jesus é o toque de Deus sobre a humanidade. O homem estava distante, o homem estava vivendo em pecado, e Jesus foi enviado por Deus para tocar a humanidade, para purificar a humanidade por meio da sua morte. Jesus é o toque de Deus dentro de nós todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo de Deus está dentro de você para te tocar, para liberar a essência de Deus ao seu coração. Todos os dias. O que você precisa é quebrar o seu coração. Pode o barro dizer para o oleiro: você não é assim que deveria ter feito. Pode o barro querer falar para o oleiro o que ele tem que fazer. Quebra o teu coração nessa noite, querido. Deixa Deus te tocar. Deus está liberando destinos nessa noite, propósitos. Talvez alguns magricelos como eu estão sentados aí me escutando agora, e um dia você, ou talvez em um curto espaço de tempo, você vai se tornar um profeta das nações, porque Deus vai te tocar nessa noite. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim, oh Senhor. Cadê tua voz? Busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração, estou voltando,
Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Cara, eu sei que a gente tem que estar aqui amanhã 9 horas da manhã, mas Deus quer te tocar nessa noite. Deus quer fazer com que você perca nessa noite para Ele. Deus quer fazer com que você se quebre no altar nessa noite. Talvez até agora você esteja controlando a sua vida, as ações da tua vida, mas nessa noite Ele quer te tocar, mas para que Ele te toque, você precisa se quebrantar, você precisa perder algumas coisas da sua vida e entregar para Ele. Talvez alguns aqui precisem entregar até o seu futuro, cara. Os teus planos, os seus projetos que estão em dissonância, estão equivocados com os planos de Deus para a tua vida, cara. Se você quer ser tocado por Deus nessa noite, cara, vem aqui no chão desse altar e rasga o teu coração, vem aqui, nós vamos cantar essa canção, cai de joelho aí atrás, o que você fizer agora, basta, cara, não vai caber todo mundo aqui, eu creio. Coloca o teu joelho no chão. Eu não estou falando de algo emocional, eu estou falando de algo profético. Deus está aqui neste lugar e Ele vai te tocar nessa noite. Se você é líder, não sei, se você quer ser tocado, vem aqui também, você vai receber oração. Vem aqui. Eu quero que cada uma dessas pessoas sejam tocadas por nossos líderes, pastores, supervisores. Você vai tocar a vida dessas pessoas e você vai ser o toque de Deus sobre a vida deles. Irmão, você que está aí atrás, continue orando e cantando, amém? Vamos cantar, a gente vai orar por eles e vocês continuam cantando aí atrás, amém?